Bom, eu vou fazer o gabarito dessa prova aqui, só para a gente ter isso aí resolvido, né? É a prova do 8º ano do CPM de Bom Jardim. Então, a primeira questão, ela está falando assim: um automóvel deslocou-se do km 20 até o km 65 de uma rodovia, sempre no mesmo sentido. Determine a variação de espaço e a distância percorrida por ele. Então, qual vai ser o nosso raciocínio? A gente simplesmente vai pensar no seguinte, tá? Imagina que eu tenha uma rodovia, certo? Aonde aqui é o início da rodovia, por exemplo. Eu posso dizer que esse aqui seria o marco quilométrico zero. Só que, como ele falou aqui, ele saiu do km 20 e foi até o km 65. Então, olha só, o que está acontecendo? Ele saiu, por exemplo, do km 20 e veio, por exemplo, até aqui, que é o km 65. Aí, a questão está pedindo o seguinte: determine a variação do espaço e a distância percorrida por ele. Bom, a gente viu que a variação do espaço é representado por ΔS. E ΔS é igual a S menos S0. Então, se a gente for ver aqui, como aqui começou, esse é o S0 e esse é o meu espaço final. Então, eu posso dizer o seguinte, que ΔS é igual a 65 menos 20. Então, eu vou ter um ΔS igual a 45 km. Isso aqui é a variação do espaço. Agora, ele pediu a distância percorrida. A distância percorrida é exatamente todo esse pedaço que ele percorreu daqui até aqui, certo? Então, pela conta que nós fizemos, certo? A distância coincidiu com a variação de espaço, que é igual a 45 km. A questão número 2, ela está falando: o caminhão faz uma viagem a partir do km 120 de uma rodovia, indo sempre no mesmo sentido até o km 0. Qual a variação do espaço em que a distância percorrida e qual a distância percorrida por ele? Então, imagine o seguinte: eu tenho lá, sei lá, um caminho qualquer, certo? Aonde aqui é o meu km 0, certo? E esse carro partiu daqui, esse caminhão partiu daqui, que é exatamente o meu km 120. Porém, ele falou que o caminhão foi no sentido contrário, né? Ele veio daqui, ó, e chegou no km 0. Aí ele pergunta qual a variação do espaço e a distância percorrida por ele. Bom, esse aqui é o meu S0, esse aqui é o meu S. Perdão, o meu S, certo? Então, se você for pensar, ΔS é igual a S menos S0. Então, meu ΔS vai ser 0 menos 120. Então, eu vou ter um ΔS de menos 120 quilômetros. Por que tem um sinal negativo? Porque o movimento está no sentido contrário à orientação da trajetória. E a distância foi de quanto?
120 quilômetros. Beleza? Olha o problema número 3. O problema número 3, ele está falando assim, um caminhão parte do KM 30 de uma rodovia, leva uma carga até o KM 145 dessa mesma estrada e volta em seguida para o KM 65. Determine a variação do espaço do caminhão entre o início e o final do percurso. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode lembrar o seguinte, ó. Vamos supor, esse eu vou fazer um pouquinho diferente, que isso aqui seja a minha rodovia, certo? A rodovia é dividida, né? Vou botar aqueles traços assim no meio da rodovia. E aí a gente fala o seguinte, que aqui foi o KM 30, ó. KM 30. E aqui foi o KM 145. Aí ele falou que o caminhão saiu daqui, veio até o 145 e retornou até o KM 65. Certo? Então, qual foi a trajetória dele? Ele saiu daqui, veio até o 45 e retornou até o KM 65. Bom, o que ele pediu? Ele pediu o seguinte, determine a variação do espaço do caminhão entre o início e o final do percurso. Cara, tem que ter cuidado, porque ele pediu variação do espaço entre o início e o final. Onde que está o início? Aqui, ó. Eu posso dizer que aqui é o S0 e que aqui é o S. Então, a variação de espaço foi igual a S menos S0. Então, eu tenho um ΔS igual a quem? 65 menos 30. Então, meu ΔS foi igual a quanto? 35 quilômetros. Beleza? Então, é isso. Variação de espaço. Beleza? Questão número 4. Caminhando por uma avenida da cidade, um rapaz percorreu 6 quarteirões em 40 minutos, sabendo que o comprimento de cada quarteirão, medido do centro de uma rua transversal, ao centro da rua seguinte, é de 200 metros. Calcule a velocidade escalar média do rapaz. Bom, o que o cara falou? Ele falou o seguinte, que ele andou 6 quarteirões de 200 metros cada um. Então, eu posso dizer o seguinte, que 6 quarteirões vezes 200 metros vai me dar 1.200 metros. Outra coisa importante, ele falou que ele levou 40 minutos, certo? Então, 40 minutos vezes 60 vai dar o quê? 2.400 segundos. Concorda comigo? Agora, outra coisa que você tem que lembrar é o seguinte, que, como eu tinha dito, velocidade é igual ao espaço divididos pelo tempo, certo? Então, a gente sabe que a velocidade vai ser igual a 1.200 divididos por 2.400, certo? Ó,
Isso aqui vai ser a mesma coisa que 12 divididos por 24, que é igual a 1 divididos por 2, porque se eu dividir por 12 e dividir por 12, aqui vai dar 1, aqui vai dar 2, que é igual a 0,5 metros por segundo. Beleza? Bom, próxima questão. A próxima questão fala assim: um homem caminha com velocidade de 36 km por hora. Uma ave com velocidade de 30 metros por minuto. E um inseto com velocidade de 60 centímetros por segundo. Transforme as velocidades para metros por segundo. Então, vamos pensar assim. A primeira coisa que a gente tem é a velocidade do homem. Para a velocidade do homem, eu vou chamar de VH. O VH é igual a 3,6 km por hora. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, que para mudar de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente tem que daqui para cá dividir por 3,6. Daqui para lá multiplicar por 3,6. Então, ele está com 3,6 km por hora. Se eu dividir por 3,6, isso aqui vai me dar 1 metro por segundo. Beleza? Bom, agora vamos pensar. Ele falou que a ave, tá? A ave tem velocidade de 30 metros por minuto, certo? Então, o que eu vou fazer? Velocidade da ave é igual a 30, olha como eu vou escrever, metros por 1 minuto. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, que 1 minuto é igual a 60 segundos, certo? Então, isso aqui pode ser escrito como 30 metros divididos por 60 segundos. Por que eu botei por segundos aqui? Porque ele quer a velocidade em metros por segundo. Então, ó, mais uma vez, ó. Isso aqui é igual a 3 divididos por 6. Bom, 3 divididos por 6, se eu dividir por 3, né? Em cima vai dar 1 e embaixo vai dar 2, que é a mesma coisa que 0,5 metros por segundo. Beleza? Agora, o último que nós temos é a velocidade do inseto, que é de 30 centímetros por segundo, certo? Então, ó, a velocidade do inseto é igual a 60 centímetros por segundo. Lembrando, né, como eu sempre falei para vocês, que 1 metro é igual a 100 centímetros, certo? Então, para passar de metro para centímetros, a gente obedece a regrinha. Daqui para lá, multiplica por 100. De lá para cá, divide por 100. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó.
velocidade do inseto vai ser 60 divididos por 100, vai dar 0,6 metros por segundo. Ah, Bolinha, eu não entendi. Tá, a gente faz assim, ó. 60 divididos por 100. Isso é igual a 0,6, porque corta um zero aqui, corta um zero aqui. 6 divididos por 10, 0,6. Tranquilo? Bom, outra questão. A questão número 6, ela fala assim. A velocidade, uma velocidade de 36 km por hora corresponde a quantos metros por segundo? Então, o que eu vou fazer? A velocidade é de 36 km por hora. Certo? Eu sei, eu tenho que lembrar novamente que para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, tem a regrinha. De quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Beleza? Então, se eu pegar e dividir esse cara aqui por 3,6, vai dar o quê? 10 metros por segundo. Show? Beleza. Agora, e 15 metros por minuto corresponde a quantos quilômetros por hora? Esse eu vou fazer um pouco diferente, né? Esse eu vou jogar para metros por segundo e depois transformar em quilômetros por hora, que é mais fácil, ó. Então, se eu tiver uma velocidade de 15, vou escrever diferente, tá? Ó, 15 metros por 1 minuto é a mesma coisa que 15 metros por 60 segundos. Aí eu te pergunto, 15 cabe quantas vezes dentro de 60? Ou seja, se eu dividir 15 por 15, dá 1. E 60 divididos por 15 dá 4. Aqui é metro, aqui é segundos. Certo? Então, 1 divididos por 4 dá 0,25 metros por segundo. Aí agora eu vou usar essa ideia aqui, de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Então vai dar 0,25 vezes 3,6 vezes 3,6 vai me dar 0,9 quilômetros por hora. Beleza? Questão número 7. Uma das atividades físicas saudáveis, Questão 7. Uma das atividades físicas saudáveis bastante praticada nos parques públicos da cidade de São Paulo é a corrida, também chamada de jogging ou Cooper. Considere uma pessoa que, nessa atividade, percorre em média 1 km a cada 6 minutos. A velocidade média dessa pessoa em metros por segundo é um valor próximo de... Então, o que ele falou aqui que é importante para a gente? Ele falou que a pessoa percorre 1 quilômetro em 6 minutos. Certo? Então, o que eu sei? Eu sei que o espaço é igual a 1 quilômetro e o tempo é igual a 6 minutos. Ele quer saber
qual é a velocidade. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, que velocidade é igual ao espaço divididos pelo tempo, certo? Só que aqui está em quilômetros e aqui está em minutos. E ele quer em metros por segundo, certo? Então, eu sei que velocidade vai ser igual a 1 quilômetro tem 1000 metros, certo? Agora, 6 minutos, eu posso fazer a conta aqui, ó. 6 vezes 60 vai dar o quê? 360 segundos, certo? Então, aqui, 360 segundos. Isso vai dar algo em torno de 2,7 metros por segundo, certo? Beleza. Questão número 8. Um automóvel com velocidade de 20 metros por segundo parte de uma cidade em sentido à cidade vizinha. Determine a posição do móvel após 15 minutos de movimento. Gente, a gente tem que aqui lembrar do seguinte, toda vez que ele falar posição do móvel, ele está falando de espaço, certo? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que a velocidade do cara era de 20 metros por segundo. E o tempo é igual a 15 minutos. Só que a gente tem que lembrar que aqui é segundos, aqui está em minutos. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 60. Então, o que eu vou fazer? Multiplicar por 60. Então, eu sei que 15 vezes 60 vai me dar 900 segundos. Aí, eu tenho que lembrar o seguinte, né, da fórmula. Qual é a fórmula? Velocidade é igual ao espaço divididos pelo tempo, certo? Então, qual foi a velocidade? 20, né? Então, vai ficar assim, ó. 20 é igual ao espaço, que eu vou chamar de S de space, beleza? Divididos pelo tempo, que é quanto? 900. Então, eu sei que o espaço vai ser igual a quem? 20 vezes 900. Então, eu vou ter um espaço de 9 vezes 2, 18, com 3 zeros em metros, ou 18 quilômetros. Beleza? Oh, mais um. Ó, uma pessoa sai da posição 15 metros de uma pista de caminhada e anda até a posição 875 metros, mantendo uma velocidade constante de 2 metros por segundo. Sabendo disso, determine o tempo gasto para completar a caminhada. Bom, o que a gente sabe? A gente sabe, por exemplo, que essa aqui foi a pista de caminhada, né? E que a pessoa saiu, por exemplo, daqui
que é a posição 15 metros, e foi caminhando até aqui, por exemplo, que é a posição 875 metros, certo? Segundo o problema, ela demorou daqui até aqui um tempo de... certo? Só que o problema falou que a velocidade da pessoa era de 2 metros por segundo. Então, a gente não escreveu no problema anterior que velocidade era igual ao espaço divididos pelo tempo? Então, velocidade eu tenho. O espaço é daqui, né? Do 15 até 875. Então, ó, vou fazer um pouquinho diferente de novo, ó. 2 é igual a 875 menos 15 divididos pelo tempo. Ou seja, o tempo vai ser 860 divididos por 2, certo? Então, eu vou ter um tempo de 430 segundos, certo? Beleza. Próximo problema. Ao fazer uma viagem entre duas cidades, o motorista observa que sua velocidade média foi de 70 km por hora e que, em média, seu carro consumiu 1 litro de gasolina a cada 10 km. Durante a viagem, o motorista gastou 35 litros de gasolina. Quanto tempo demorou a viagem entre as duas cidades? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho, certo? Primeiro, ele falou que a velocidade média foi de 70 km por hora. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que a velocidade foi de 70 km por hora. Outra coisa também que ele falou foi o seguinte, que o carro gasta 1 litro de gasolina a cada 10 quilômetros e que ele consumiu 35 litros. Então, pensa comigo, se 1 litro equivale a 10 quilômetros, 35 litros equivale a X. Então, X é igual a 35 vezes 10, que será 350 quilômetros. Certo? Então, vamos pensar. Velocidade é igual ao espaço sobre tempo. Então, vai dar 70 é igual a 350 divididos por tempo. Ou seja, tempo vai ser 350 divididos por 70. Simplifica, simplifica. É a mesma coisa que 35 divididos por 7. 35 divididos por 7, 5 horas. Viu? Esse foi exatamente o tempo gasto pelo carro. Questão número 10. Suponha que você está em um carro fazendo uma viagem e que seu carro está com uma velocidade de 100 km por hora. O tempo gasto nessa viagem foi de 120 minutos. Qual a distância percorrida nessa viagem? Gente, vamos pensar. Ele disse que a velocidade é de 100 km por hora
e o tempo é igual a 120 minutos, certo? Só que a gente tem que lembrar o seguinte, que 1 hora tem 60 minutos. Cara, 120 minutos, então, corresponde a quê? A 2 horas, certo? Então, eu venho aqui e lembro que velocidade é igual ao espaço divididos pelo tempo. Então, vai ficar assim, 100 é igual ao espaço divididos por 2 horas, que foi o tempo que a gente achou. Então, eu sei que o meu espaço vai ser o quê? 2 horas vezes 100. O meu espaço vai ser de 200 quilômetros. Questão número 12. Após chover na cidade de Belém, as águas da chuva descerão o rio Guamá até o rio Parintins, percorrendo cerca de 100 quilômetros. Sendo de 4 km por hora a velocidade média das águas, em quantos dias será cumprido o percurso mencionado, aproximadamente? Então, o que o problema falou? O problema falou que a distância foi de 100 km e que a velocidade foi de 4 km por hora, certo? Então, a gente tem que pensar o seguinte, se o espaço é, 1.000 km e que a velocidade é de 4 km por hora, quanto tempo demora isso? Bom, a gente lembra que velocidade é igual ao espaço divididos pelo tempo, certo? Então, a velocidade a gente sabe que é 4, o espaço 1.000 e o tempo é o que eu vou achar. Então, o tempo vai ser 1.000 divididos por 4. Isso é aproximadamente 250 horas. Agora, a gente sabe que um dia corresponde a 24 horas. Então, eu posso dizer que 250 horas é igual a 10 dias e 10 horas. Por que 10 dias? 10 dias. 24 vezes 10, 240 horas. 240 menos 250, 10 dias e 10 horas. Beleza? Questão número 13. Uma comemoração iniciou-se às 22 horas e 45 minutos do dia 31 de dezembro, terminando às 2 horas e 20 minutos do dia 1º de janeiro do ano seguinte. Quanto tempo demorou a comemoração? Gente, olha que maneiro. Tem muita gente que tem dificuldade nisso, né? Então, imagina o seguinte, vamos botar uma linha do tempo, aonde aqui é a 0 hora, a famosa meia-noite. Meia-noite. Certo? Só que o que aconteceu? A comemoração começou às 22 horas e 45 minutos e terminou às 2 horas e 20
do dia 1º, certo? Então, olha que legal, a gente tem que saber quanto tempo demorou daqui até aqui, que eu vou chamar de T1. E depois, quanto tempo demorou aqui, que eu vou chamar de T2, certo? Bom, vamos pensar. T1 é igual. Gente, eu posso dizer o seguinte, aqui na verdade é 15 para as 11, certo? Então, 15 para as 11 é 15 minutos. Então, eu tenho ali, para até 11 horas, faltam 15 minutos. Mas, de 11 horas à meia-noite, eu tenho mais 1 hora. Então, na verdade, eu tenho 1 hora e 15 minutos. Agora, olha o T2. O T2 é de meia-noite até 2 horas e 20. Bom, cara, é 2 horas e 20. Agora, qual vai ser a minha conta? A minha conta vai ser T1 mais T2, que é o tempo total da festa. Então, vai ficar assim, 1 hora e 15 minutos, mais 2 horas e 20 minutos. Agora é só somar. 20 minutos mais 15 minutos, 35 minutos. 1 hora mais 2 horas, 3 horas. Quanto tempo demorou? 3 horas e 35 minutos. Ó, 14. Uma partida de basquetebol iniciou-se às 23 horas e 2 minutos e 30 segundos, terminando a 0 horas, 51 minutos e 16 segundos. Calcule a duração total dessa partida. Então, vamos lá. De novo, eu vou fazer aquela brincadeira. Ó. Dou um traço e digo que aqui é a 0 hora, certo? Bom, a partida começou às 23 horas, 2 minutos e 30 segundos. E terminou às 0 hora, 51 minutos e 16 segundos. Vamos pensar, tá? Eu vou escrever aqui, ó, esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui eu vou chamar de T1, certo? E esse pedaço aqui eu vou chamar de T2, beleza? Então, vamos pensar assim. T1 é igual 30 segundos. Para completar 1 minuto, vão faltar 30 segundos. Aí, aqui ficou 3, certo? Agora, 11 horas e 3 minutos, para meia-noite, faltam quanto? 1 hora, 60 minutos. 60 menos 3, 57 minutos. Certo? Agora, o T2 não precisa nem falar, né? É o quê? 51 minutos e 16 segundos. Agora é somar T1 mais T2, certo? Então, vai ficar 57 minutos e 30 segundos, mais 51 minutos e 16 segundos. Vamos lá.
30 mais 16, 46 segundos. 7 com 8, 5 com 5, 10, 108 minutos. Mas não existe hora assim, 108 minutos e 46 segundos. Né? Então, o que a gente vai pensar? Uma hora é igual a 60 minutos. Então, na verdade, isso aqui vai ser o quê? 1 hora, 48 minutos e 46 segundos. Beleza? Próximo problema. Considere um relógio de parede que tem os ponteiros dos segundos uma formiguinha. Questão número 15. Consideremos um relógio de parede que tem ponteiro de segundos. Uma formiguinha parte do eixo do ponteiro e dirige-se para a outra extremidade, sempre com a mesma rapidez. Esboce a trajetória da formiguinha em relação ao mostrador do relógio. Então, pensa o seguinte. Aqui está o centro do relógio, certo? E aqui está o ponteiro dos segundos. Então, esse aqui é o ponteiro dos segundos. Esse aqui é o ponteiro dos minutos. E o pequenininho é o da hora, certo? E isso tudo gira nesse sentido, certo? Então, ele vai girando. Aí, o que aconteceu? Uma formiguinha partiu daqui e foi andando aqui, ó. Então, você vai pensar o seguinte, à medida que a formiguinha vai andando aqui, o ponteiro dos segundos está rodando. Só que à medida que o ponteiro dos segundos está rodando, a formiguinha vai se afastando daqui. Então, na verdade, olha que legal, a trajetória seria assim, ó. Vai se afastando, se afastando, se afastando. Essa é a trajetória da formiga. Beleza, gente? Então é isso, tá? É o finalzinho da correção da nossa prova aí. Valeu!